Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu tô aqui para fazer o vídeo para vocês sobre a retrogradação de Mercúrio em Leão. A gente vai ter essa retrogradação começando ali no dia 26, tá? Dia 26, o planeta Mercúrio começa a retrogradar às 2 horas e 2 minutos no grau 23 e 27 minutos, tá bom? Do signo de Leão. Eu botei aqui o mapa para vocês, mas só para a gente poder acompanhar o que é que vai acontecer durante esse período, mais ou menos, da retrogradação de Mercúrio. E esse Mercúrio, ele vai ficar casime, ou seja, ele vai se encontrar com o Sol retrógrado no dia 8 de agosto de 2018, às 23 horas 5 minutos e 50 segundos, para quem quiser os segundos aí, no grau 16 e 27, tá? Então, se vocês tiverem algum planeta nesse grau, se vocês tiverem alguma coisa acontecendo aí no mapa de vocês próximo a esse grau, podem ficar atentos também. E no dia 19 de agosto, finalmente, Mercúrio fica direto, só que lembrando que ele passa pelas áreas de sombra dele ainda. E ele só volta a retrogradar no dia 17 de novembro de 2018. Então, a gente vai ter mais uma retrogradação de Mercúrio esse ano. Bom, mas o que é Mercúrio? Antes de tudo, a gente tem que entender que Mercúrio, ele fala a respeito de muita coisa. Ele não é só a comunicação, né? Mercúrio é a forma como a gente assimila as coisas, é a forma como a gente compreende as coisas. Mercúrio tem a ver com a nossa inteligência, tem a ver com a nossa capacidade cognitiva de juntar as coisas, de assimilar uma informação e de alguma forma fazer uma síntese, né, do que está acontecendo ao nosso redor. Então tem muito a ver com a inteligência também, com a forma como a gente compreende o mundo ao nosso redor. Mercúrio também fala sobre a nossa agilidade. Mercúrio tem a ver com cálculos, tem a ver com transporte, tem a ver com discursos, tem a ver com a dualidade de Gêmeos ali, tá um pouquinho nesse Mercúrio também. Tem a ver com astúcia, habilidade, tem muito a ver com fofoca e blá blá blá, né? Que isso vai pegar pesado também durante essa retrogradação, porque esse Mercúrio também rege Virgem e a Vênus está ali em Virgem. Esse Mercúrio também fala a respeito da sagacidade, razão, tem a ver com o professor também, é uma energia que tem muito a ver com os ensinos em geral, com a linguagem em si, e como esse Mercúrio vai conversar com Júpiter ali, pode ter relação com os idiomas aí também, com a comunicação com o estrangeiro também, pode ser que tenha alguma ligação, e tem a ver com viagens e todo tipo de locomoção. Então não é só e-mail, WhatsApp, essas coisas que Mercúrio rege. Mercúrio rege muita coisa. Também tem uma relação com pessoas, com troca, intercâmbio, como a gente se relaciona com o meio, como a gente troca com esse meio. Então é a nossa relação através da comunicação e da troca, do intercâmbio entre uma pessoa e outra. Agora imagine, isso tudo está sendo mexido aqui na energia de Leão e esse Mercúrio vai retrogradar nessa energia leonina. E Leão tem a ver com comando, Leão tem a ver com pessoas públicas, figuras públicas, tem a ver com autoridade, tem a ver com romances, tem ligação com filhos, tem ligação com a criatividade da pessoa, com a forma como ela expressa sua própria criatividade. Então esse Mercúrio vai retrogradar nessas energias. E o que é uma retrogradação? A retrogradação de Mercúrio é quando a gente passa por uma revisão, ou seja, quando as coisas elas ficam meio distorcidas, elas saem de um movimento que a gente está acostumado, sai de uma linha reta e fica numa linha meio torta. Então a gente começa a ver as coisas de uma forma meio torta. Às vezes é nessa linha torta que a gente consegue perceber o que precisa ser ajustado, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser revisto. Por isso que a retrogradação tem muito a ver com o revisar, tem muito a ver com o rever. Tudo que é re tem a ver com a retrogradação. Então esse Mercúrio ficando retrógrado em Leão tem muito a ver com essa revisão do eu, com a revisão dos rótulos que a gente coloca leoninos na nossa personalidade, tem a ver com uma revisão de como que a gente está expressando as nossas vontades, porque o signo de Leão tem a ver com a nossa própria vontade, com o nosso querer. Então a gente vai ter mais ou menos 25 dias com o Mercúrio retrógrado. Esses 25 dias são dias que a gente vai passar por uma revisão do eu, uma revisão do ego, uma revisão da nossa personalidade, uma revisão nas nossas vontades, mas, porém, todavia, esse Mercúrio vai conversar com Júpiter em Escorpião.
Se esse Mercúrio retrógrado vai conversar com Júpiter em Escorpião, o que a gente pode entender dessa comunicação entre esses dois em um aspecto de desafio que é uma quadratura? A gente pode esperar velhas feridas virem à tona. A gente pode esperar algumas coisas podres aparecerem, virem à tona, tanto de uma outra pessoa quanto da própria pessoa. Ou seja, se ficou alguma coisa mal resolvida no passado, pode ser que agora essa coisa apareça. E aí apareça com uma forma mais verdadeira, de uma forma mais clara, em que as pessoas e a sociedade como um todo, porque esse Mercúrio vai conversar com a Vênus em Libra também, então a sociedade pode vir a perceber o que antes não percebia a respeito de uma pessoa pública ou a respeito de uma pessoa que estava escondendo algumas questões por trás de rótulos de ego, e de repente a personalidade, a verdade da pessoa pode escancarar. Então a gente pode vir a ter muitas pessoas falando muitas coisas por aí, falando muitas coisas com um discurso de quê? De ódio, de raiva, de rancor, de coisinhas do passado, sabe? Aquelas coisas bem cheio de picuinhas mesmo. Durante esse período de Mercúrio retrógrado, a gente pode ver muita imaturidade vindo à tona. Pessoas querendo dar showzinho, pessoas querendo chamar atenção para tentar fazer justiças e coisas do tipo. Então essa retrogradação pode fazer aparecer muita coisa bizarra, né? Bizarra da energia de Escorpião aí. E essa quadratura de Mercúrio com Júpiter em Escorpião vai ser muito forte. Então coisas bem podres podem aparecer por aí. Levando isso para o lado pessoal, para a nossa própria vida, o importante é a gente ver até que ponto a gente está agindo por imaturidade, sendo criança, infantil, diante de uma situação difícil, diante de uma situação em que mexe com assuntos que você não quer mexer, com feridas do passado, com questões que mexem com o nosso ego mesmo, sabe? Que vai lá na ferida do nosso ego. Como que a gente pode reagir? Porque aí a retrogradação mostra muito a reação também, como a gente reage, mas aí através das palavras, através do entendimento, através da comunicação, através da troca, através do comando, né? Desse comando leonino. Como é que a gente está expressando isso? A gente está expressando isso de forma imatura, infantil, ou a gente está planejando bem? Porque a ferida desse momento, dessa retrogradação, é a energia capricorniana. Esse Mercúrio vai fazer quincúncio ali para Plutão, vai conversar muito forte com esse Plutão em Capricórnio, e Saturno está ali em Capricórnio. Ou seja, se a gente quiser realmente transformar alguma coisa no nosso eu, se a gente quer fazer alguma coisa boa, se a gente quer mostrar alguma coisa boa, se a gente quer revelar alguma coisa boa, antes de tudo, tenha maturidade, tenha consciência e sabedoria para fazer isso. Porque a energia de Capricórnio não está para brincadeira, não mesmo. Então é importante a gente saber o que a gente está fazendo, como que a gente está se comunicando, se a gente está dando algum comando, se a gente está dando alguma ordem, se a gente está mostrando para alguém o que é verdade e o que não é, tentando iluminar com a energia leonina alguma escuridão. Ilumine bem, mostre bem, não faça de forma imatura, amadora, porque se fizer, lá na frente, quando esse Mercúrio ficar direto, um monte de coisa pode voltar para a gente. Mas um monte de coisa mesmo. Porque a retrogradação de Mercúrio em Leão, ela é muito perigosa, justamente por conta dessa infantilidade que pode vir para a gente. Dessa energia meio mimada, meio birrenta, que às vezes o ego grita para a gente escuta esse ego e simplesmente mete os pés pelas mãos. E quando a energia de Escorpião está presente, muitas vezes não tem perdão, não tem como reverter o estrago. Então é muito importante a gente ficar atento, justamente por essa energia ali de Capricórnio lá em cima. É importante a gente ficar atento ao que estamos fazendo, em como estamos conduzindo as nossas relações, em como a gente está expressando as nossas crenças, as nossas vontades, os nossos desejos, porque isso aqui também vai conversar com a Vênus ali em Libra. Essa Vênus vai chegar ali em Libra e vai conversar com esse Mercúrio também. Então as relações, as parcerias, os negócios podem ser estremecidas por uma explosão ou uma vontade meio arrogante, meio amargurada de uma energia retrógrada em Leão de se expressar. E aí estremecer uma relação,
uma parceria, um contrato, um casamento, né? Então, essa retrogradação ela pode mexer também com casamentos e relacionamentos. Se uma pessoa quiser aparecer demais, quiser fazer ciúmes, né, na energia escorpiana, querer fazer ciúmes na outra, pode estremecer o relacionamento, um casamento, ou uma amizade, uma parceria qualquer, né? Porque Mercúrio retrógrado em Leão pode trazer essa imaturidade na forma que a gente interage com as pessoas, se comunica com as pessoas, fala as coisas para as pessoas. Então, por exemplo, provavelmente os celulares, WhatsApp, Facebook, essas coisas não vão travar. O problema não vai ser nesse e-mail que não chega, ou nessa edição de vídeo que você está fazendo, de áudio, de música que você está fazendo. Provavelmente não vai ter problema nesse campo tecnológico, mas sim na relação das pessoas por esses meios de comunicação. Então, ao invés do WhatsApp travar, pode ser que o maridão ou a esposa encontre um celular dando sopa, vai ver e vê a mensagem de uma outra pessoa, uma paquera, um lance que está tendo ali, sabe, amador mesmo, e acabar pegando e tendo problema em relação a isso. Então, um funcionário mandar uma mensagem para um chefe e o chefe achar que o funcionário está dando em cima, compreender aquilo ali de uma forma bem distorcida e achar que é funcionário ou o funcionário está dando em cima dele. Entende? Então, a gente também está preparado para perceber que as outras pessoas podem não compreender o que a gente está querendo dizer nesse sentido mais pessoal, nesse sentido em que o ego, às vezes, sobressai a nossa consciência, a nossa inteligência, né? Nossa, ela está falando isso, será que ela está afim de mim? Né? Nossa, esse cara curtiu isso, será que ele está afim de mim? De repente a pessoa é casada, de repente a pessoa tem compromisso, de repente é com um sócio ou com um colega de trabalho que está se relacionando com outra pessoa e pode dar um bafafá enorme isso aí, tá? Então, também nas relações afetivas pode ter essa complicação. Então, durante esse período, durante esses 25 dias, vamos tentar ficar um pouquinho mais cuidadosos com o que a gente expressa e da forma como a gente está entendendo o outro também. Porque muitas vezes o outro pode falar e a gente entender achando ou que aquela pessoa está arrogante demais, ou que aquela pessoa está querendo dar ordem, ou que aquela pessoa está querendo aparecer e briga e cria um caos diante dessa situação. As pessoas podem agir com muita imaturidade, muita infantilidade. Se alguma coisa te incomodar, principalmente durante esses 25 dias que a gente vai ter esse Mercúrio retrogradando, deixa pra lá. Deixa que quando esse Mercúrio ficar direto, ele vai colocar os pingos nos is ali que são necessários pra gente entender o que foi que aconteceu. Agora, se a gente vir pessoas fazendo escândalos, pessoas querendo chamar atenção, pessoas sendo arrogantes, simplesmente desvia, simplesmente deixa pra lá, simplesmente ignora nesse momento. Esse é um momento ideal para se ignorar. Pessoas que querem chamar muito atenção, que querem fazer um estardalhaço, que querem colocar uma melancia na cabeça para, né, através da comunicação, da expressão do eu, simplesmente fazer aquele burburinho. Não, deixa pra lá. O que mais atinge as pessoas com essa energia leonina em desequilíbrio é simplesmente o ignorar, o deixar a pessoa falando sozinha. Então isso acaba sendo um grande aprendizado porque dói muito. Dói demais quando uma criança está fazendo um escândalo enorme, né? Uma criança birrenta está fazendo um escândalo enorme e ninguém dá bola para ela. A criança que está fazendo birra começa a chorar de verdade porque ela está muito chateada porque ninguém está dando atenção a ela, né? Então seria mais ou menos isso. Mas é importante a gente se perceber, né? É importante durante essa retrogradação a gente se perceber, a gente notar também o nosso comportamento. Lembrando que a gente está tendo um eclipse lunar em Aquário. Então, a forma como a gente age está influenciando muito também o coletivo. O coletivo também está passando por revisões. Marte está retrógrado nessa energia de Aquário. E a gente está na alunação de Câncer, então as nossas emoções estão muito remexidas. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem vir justamente por não estarmos equilibrados emocionalmente. Ou por questões emocionais, a gente pode colocar os pés pelas mãos e fazer um monte de besteira durante essa retrogradação. Principalmente porque a gente ainda está na alunação de Câncer, aonde teve um eclipse, tá? Então,
Só lembrando que esse portalzinho está sendo aberto aí, né? O portal dos eclipses nesse eixo de Capricórnio e Câncer. Então imagina, né, gente? É maturidade, é responsabilidade, é saber o que está fazendo, é se quer fazer alguma coisa, se quer revelar alguma coisa, se quer mostrar alguma coisa, se quer comandar alguma coisa, se quer mostrar um relatório, se quer dar ordens a alguém, pode dar, pode fazer, mas faça bem feito. Procure se informar. Capricórnio não gosta de nada amador. Capricórnio é uma energia que fala assim: rale bastante. Procure se estruturar. Tenha base sólida. Se não tiver, eu não quero nem papo. Que chegar aqui com esse Plutão ali, ele derruba. Pá! Mas derruba mesmo, né? Então não tem espaço para essa retrogradação em Leão para infantilidades e ações e atitudes verbais imaturas. Essa energia em Escorpião, com o Júpiter ali, vai pegar pesado e vai colocar as coisas em cima da balança, principalmente quando essa Vênus estiver ali em Libra, tá? Então, é um período bem delicado, é um período que vale a pena a gente ficar mais atento, é um período em que é importante a gente olhar as nossas atitudes para ver se a gente não está querendo dar um show particular para chamar atenção e perceber que quando o nosso ego está ferido, porque esse Quiron está conversando ali com esse Sol em Leão também, então quando a gente perceber que o nosso ego está ferido, é importante a gente tratar as nossas feridas e não buscar ferir o outro, tentar atingir o coletivo. Tá bom? Agora, um último ponto aqui é que esse Mercúrio retrógrado aqui em Leão, conversando com essa energia de Júpiter em Escorpião, pode trazer também muitas revisões em relação à nossa sexualidade. Ou seja, questões que a gente tem que a gente não consegue compreender, inseguranças, medos em relação à nossa imagem, ao nosso corpo, ao nosso amor próprio. Se a gente quiser cuidar do nosso corpo, se a gente quiser cuidar da nossa imagem, se a gente quiser expressar de alguma forma as nossas escolhas, se a gente quiser compreender, caso tenha alguma dúvida em relação à nossa sexualidade, o que a gente gosta, como a gente gosta, ou seja, sabe quando a gente assimila, quando a gente começa a assimilar, quando a gente tem a oportunidade de procurar entender o que está distorcido, o que está fora ali do eixo, de repente é um momento muito bom para a gente trabalhar essas questões. Caso a gente tenha algum distúrbio, algum problema nessa parte sexual, nessa parte de desejos também, é um momento muito bom para a gente trabalhar isso, tá? É um momento de revisar, de ver, mas esse momento pode ser um momento difícil porque a gente pode vir a ter que olhar para questões muito íntimas, muito profundas e feridas e dores lá dentro da gente. E de alguma forma trabalhar e transmutar isso aí com a energia de Plutão lá em cima também e buscar sair disso renascidos, renovados, transformados, né? Então, se vocês quiserem aproveitar esse momento também, os assuntos mais íntimos da nossa sexualidade e a forma como a gente deseja, gosta, ama também pode entrar em questão aí durante essa retrogradação, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo rapidinho aqui, eu tentei ser rápida sobre a retrogradação de Mercúrio no signo de Leão. Desejo para todos bastante consciência, sabedoria. Mercúrio tem a ver com sabedoria também, com a sagacidade, com a esperteza, que a gente tenha sabedoria para, durante esse momento aí de retrogradação desse planeta pelas águas do ego, né? Pelas águas, porque a gente ainda está na alunação de Câncer, mas as energias estão todas voltadas agora para o nosso eu e para o nosso ego, que a gente tenha sabedoria para lidar com isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que precisam ouvir essas dicas. Caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros quase que diários. E lembre-se de acionar o sininho, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.